Bom dia, boa tarde, boa noite, professor Gleberson Reis. Estou passando aqui para falar um pouquinho para o pessoal lá da gestão em radiologia, né? Para comentar um pouquinho das áreas de atuação, os usos da radiação ionizante na área da saúde. Pessoal que está conhecendo, está chegando agora no curso técnico de radiologia, é muito importante esta aula porque a gente aborda diversas áreas de atuação e algumas diferenças que com certeza ao longo do curso você vai ver isso mais aprofundado, com mais detalhe, com mais informação. Mas nesse momento é sempre bom saber quais as áreas de atuação a gente pode atuar e trabalhar. Beleza? Vamos lá então. As radiações, então, na área da saúde se dividem em três grandes áreas, que são elas: radiodiagnóstico, o nome já diz que tu quer ver o diagnóstico do teu paciente. Medicina nuclear, que ela vai estar entre o meio, né? E radioterapia. Radioterapia, tu larga aqui, ó, ela é a terapia usando a radiação. A medicina nuclear, ela é parte da radioterapia, ela, vamos dizer, muitas vezes ela vai ser usada como terapia e muitas vezes ela vai ser usada como diagnóstico. Por isso que a gente coloca ela no meio. Eu sempre gosto de colocar ela no meio, porque tu perde o radiodiagnóstico, que tu quer ver um diagnóstico, tu quer ver vamos dizer, uma patologia, algo do paciente, e a medicina e a radioterapia, onde é que tu quer fazer a terapia do teu paciente. Então, elas são bem divididas. E a medicina nuclear, ela é uma área específica que ela está no meio das duas. A gente vai falar bastante sobre cada uma delas. Vamos lá? Princípios da medicina nuclear. Primeira coisa, a medicina nuclear, para quem não conhece, ela é terapia, como eu tinha falado anteriormente, e diagnóstico. Então, ao mesmo tempo, ela pode ser terapia, ao mesmo tempo, ela é diagnóstico. Obviamente, mais usada para diagnóstico, mas também pode ser usada. Faz uso das radiações ionizantes, sim. Só que ela utiliza materiais radioativos que a gente vai chamar de radioisótopos. Esses elementos são compostos químicos radioativos que vão ser os traçadores, que é o estudo metabólico e funcional. Então, ela utiliza o material radioativo, que vai ser um estudo metabólico, então tu precisa do metabolismo do paciente funcionando, e funcional, porque tu quer ver a função daquele órgão muitas vezes. Os fármacos, então, eles são específicos, são órgãos-alvos, né? Afinidade metabólica. Um fármaco que tu vai injetar um material radioativo, ele tem uma afinidade metabólica com um órgão específico e ele vai ir até aquele órgão específico e vai nos dar informação. Exemplo, o iodo. O iodo tem afinidade com a tireoide, então tu injeta o iodo radioativo no paciente, esse iodo vai se concentrar na tireoide vai agregar, então, chama-se agregar isótopos radioativos, que é a questão da marcação. Fármaco mais o isótopo radioativo vai resultar no radiofármaco. Então, o fármaco é o carreador, mais o isótopo radioativo, que em muitos dos casos vai ser o tecnécio 99M, já vamos falar bastante dele, que vai ter, então, vai ser administrado ou via oral ou via endovenosa. E aí tu vai ter aqui, tem um desenho de todos os tipos de material com os seus radiofármacos e o seu órgão por afinidade metabólica. Então, o órgão alvo tem afinidade metabólica. A migração do radiofármaco para o órgão alvo vai ser um tempo de espera, então a metabolização, né, a concentração. O detector de radiação é chamado de gama-câmara, porque ele detecta a radiação gama proveniente do decaimento radioativo. Obviamente, quem está no início do curso vai chegar no conteúdo específico, né? E vai fazer uma varredura, que é pegar esse órgão de interesse e ver. Aquisição, então tem uma imagem e um diagnóstico sobre aquela estrutura. A qualidade da imagem, então são as imagens convencionais, tomográficas. Tu pode fazer um SPECT, que é o Single Emissão de Positron, que é esse daqui, né? Um só emissão. Ou um PET, né? Que vai ser o Positron Emissão de Tomografia. Que vai ser o que a gente vai mostrar mais, é o circular, que aí ele pega todos os lados. Então o SPECT, esse daqui, que vai ser o nome do aparelho chamado Gama Câmara. E aí vai ter o software de refunção, aquisição, os testes de controle de qualidade são feitos. E aí tu tem essa belíssima imagem. Aí tu diz, meu Deus, que belíssima imagem. Olha aí, para quem não entende. A área mais clarinha aqui, a gente chama de uma área zona quente, que aqui concentrou mais material radioativo. Está concentrando aqui. A área mais azulada é uma área fria, por isso que é uma imagem funcional. A gente está vendo como esse encéfalo
está concentrando o material radioativo. Isso quer dizer que como ele está funcionando. A área que tem uma hiperatividade pode ser uma neoplasia, pode ser uma metástase. Uma área quente, uma área que não concentra pode ser uma área isquêmica, uma área morta. Então isso é muito interessante, por isso que é funcional. Aqui a gente tem um espectro ósseo e tu vai ver que tem concentrações, ó, onde é que concentrou mais, onde é que está concentrando aqui no joelho direito do teu paciente. Então, por que está concentrando aqui? Pode ser uma metástase óssea. Então, é bem interessante isso. Então, a questão ali é a questão do SPECT, né? Porque ele faz uma tomografia mais o material radioativo, que é o flúor aqui, e ele tem a junção dessas duas imagens. Então, ele tem anatomia, tem a parte anatômica e tem a parte funcional. Por isso que tu tem o tomografia, mais o PET, e tu vai ter o PET-CT. É bem legal, é um exame muito bom para ver metástases, para ver qualquer patologia do paciente. É muito legal. Aqui é uma cardíaca, né? Agora eu já dei a resposta, né? Sempre pergunto assim, tu tá vendo parte do coração do paciente, tá vendo parte do ventrículo aí bonitinho, e tu vê um corte, como é que ele tá funcionando. Tu vê que aqui, ó tem, parece vamos dizer, não fechou o círculo direitinho. Pode ser que tenha uma lesão infartada aqui, uma área com infarto do miocárdio. Então, detectores de cintilação, que a gente chama, né, que é porque esse material radioativo decai em formato gama, interage com o detector e ele cintila, por isso que vai ser cintilografias. Por isso que fala, o paciente vai lá realizar uma cintilografia do miocárdio, porque esse é através desse decaimento gama, por isso que é uma gama câmera, e aí quando esse raio, essa energia gama interage, ela cintila, então vai ser chamado de cintilografia na medicina nuclear. Aí tem vários, ó, o tecnécio e o isótopo, né, que vai ser um material radioativo. Ele vai emitir, ó, a gama e ele tem uma meia-vida de 6 horas. A meia-vida, obviamente, o professor de física vai bater bastante, vai ser o tempo que ela vai decair, né, a metade. Então tem o tecnécio, o iodo, o galho, o talho, o irídio, o samário e o flúor. Olha, cada uma tem o pósitron vai ser usado lá no PET-CT, ó, o restante vai ser usado tudo gama, ó. Gama, 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 gama e gama. Então, por isso que é gamma-grafia. E ele vai ter os tempos de meia-vida de cada um deles. Tranquilo? Na medicina nuclear, então, tu vai ter a estrutura. A recepção e a secretaria são básicas, mas tu vai ter um laboratório de radioisótopo, né? Onde é que tu vai mexer, que a gente vai chamar de sala quente. Uma sala de administração dos radiofármacos, que é uma sala especial para isso. A sala de espera do paciente já injetado, né? Que o paciente é a fonte, né? Então, ele, a partir de que tu injetou no paciente esse material radioativo, ele está decaindo e o paciente está emitindo radiação. Então, tu vai ter uma sala de espera para o paciente injetado, um banheiro exclusivo para o paciente injetado, uma sala de exames, que lá é a gama-câmara, uma sala de comando, que aí é a sala tranquila tua lá, e o depósito dos rejeitos radioativos que tu vai guardar. O paciente é a fonte. Aqui está a grande diferença. O nosso paciente, ele é a fonte de radiação. Perfeito? Então, tu vai ter a questão de blindagem em todas as salas, porque o paciente está emitindo. Blindagem na sala quente, sala de armazenagem, fontes, manipulação, portas de seringas, protetores, rejeitos radioativos. Então, tem uma lixeira com chumbo, um cofre de chumbo onde é que tu vai guardar até decair e a blindagem para a caixa de pérfuro cortante. Então, tudo é preparado para isso. A proteção, então, a questão de proteção radiológica, tu vai ter os acessórios, a administração, um colete, proteção, dosímetros pessoais, vou falar mais dele, procedimentos, né, radiação, contaminação, luvas descartáveis e o contador Geiger para medir a contaminação no ambiente. Terapias com radioisótopo, então tu pode ter um efeito biológico. Lembra que a gente falou que poderia ser tanto diagnóstico quanto terapia. O samário, ele vai diminuir a dor em metástases ósseas. O iodo centenium pode ser para patologia da tireoide. Então, tu injetou, tá falando de tratamento, tá usando o iodo não mais para detecção de uma patologia da tireoide, mas sim para um tratamento. Então, tu vai ter um quarto blindado para radiação, um quarto forrado para contaminação, rejeitos radioativos, roupa de cama, banho, tudo próximo, vamos dizer, tudo preparado para o tratamento daquele paciente. Radiação na área da saúde, então tem a radioterapia. Radioterapia, como já o nome nos diz, é a terapia
com radiação ionizante. Então, tu vai ter uma irradiação, não contaminação, vai irradiar o paciente e esses efeitos biológicos vai matar essas células cancerosas. Essas células com o câncer, tu quer matá-las usando a radiação. E aí tu vai ter basicamente dois tipos, né? Que vai ser a teliterapia, que faz o quê? O tratamento com as fontes de longa distância. Aceleradores, então tu vai ter os aceleradores lineares, a partícula de raio-x, né? Acelerada, gama. Fontes seladas, cobalto 60 e o césio 137. Para quem não assistiu, assiste o documentário do assistente Goiânia, vai falar bastante sobre esse carinha. Aparelhos de raio-x, né, e os superficiais. A braquiterapia. Braque é próximo, a fonte de curta distância. Então, tu vai ter um implante radioativo, onde é que vai ter fontes de césio, irídio, rádio, e tu vai injetar. Vai colocar aquela fonte no paciente. Os aceleradores lineares, então tu vai ter aqui um acelerador linear bonitinho, um gerador de raio-x, um raio-x de alta energia, elétrons, os colimadores, localizadores a laser, então tem laser em todas as salas, todos os cantos aqui, todos nos cantos para localizar, e os imobilizadores, o paciente vai ficar totalmente imóvel durante o procedimento, até para não irradiar órgãos desnecessários. Tá aqui ele, faz todos os movimentos só, e os laserzinhos de localização. Porque tu vai ter a questão aqui de cobalto 60 e césio 137, são de alta energia, betas superficiais para a pele, colimadores, localizadores a laser também, e são os imobilizadores. Só que aqui ele não tem uma energia, ele é uma fonte selada, essa fonte vai ser exposta, né? Vai ser rotada e vai ser exposta, e o paciente vai receber a irradiação. A teleterapia com fontes seladas, está aqui a mesma coisa, um cobalto 60. A teleterapia mais, teleterapia com fonte selada, bem bonitinhas as imagens. Aí tu vai ter a questão dos protetores individuais, então tu vai ter os blocos de chumos e os imobilizadores para o teu paciente. E o planejamento, o perfil das doses do tumor. Então vai ser tudo planejado, onde, quando, onde é que entra, como é que faz para cada tipo de tumor. O planejamento multicortes, então quais os cortes, quais as tomadas, como é que tu vai fazer para cada... É bem complexo, é bem interessante. A braquiterapia, pensa braque de próximo, então são fontes seladas, que aí tu vai ter gama, irídio, rádio, de vários tipos. O que tu vai ter? Os tipos de dose, mas basicamente essa dose, ela visa o quê? Tu colocar dentro do paciente. Ó, tu vai colocar dentro do paciente aquela dose de radiação. E tu vai colocar o perfil, né, que vai ser a sementinha que eles chamam. Ó, então tu colocou e tu vai aparecer no raio-x, parece umas sementinhas. Então tu tá irradiando uma área de dentro para fora. Antes a radiação vinha de fora para dentro, agora a radiação tá vindo daqui para fora. Então tu tem uma maior precisão pro órgão. De alta dose, ali, injetando lá dentro da próstata do teu paciente, bem colocadinho. O que a gente fala de radioproteção? Qual é a fonte de radiação? Quando a gente está falando aqui, eu estou falando de uma radiação que está sendo gerada e está produzindo aqui. Esse é o feixe primário que a gente chama. Feixe primário é o feixe que sai do teu tubo para o teu paciente. Quando interage com o teu paciente, essa radiação é a radiação espalhada ou feixe secundário. Perfeito? Feixe primário, então, é produzido dentro do gerador de raio-x, direção de interesse, ilimitados pelos colimadores e altamente energético. Radiação de fuga é produzida então dentro do gerador, né? E vai ser limitado pela carcaça. Então ele produz lá em cima do próprio tubo daqui, né? Produzindo. O feixe primário é esse aqui que desce assim. E a radiação secundária é essa que tenta sair daqui. Então a gente chama de radiação de fuga de cabeçote, ou a carcaça protege a brilha. Radiação espalhada do feixe secundário. Feixe secundário, radiação espalhada, tu pensas, vai sublinhar que ele é o paciente, a fonte do que é emanada pelo paciente. Interação da radiação com a matéria do paciente. Vai ser basicamente efeito cômputo ou espalhamento, a produção de pares, todas as direções, menor energia que o feixe primário. Se o feixe primário sai daqui e chega no corpo do teu paciente aqui, tem o corpo do meu pacientezinho aqui, ó, tá, o corpo, essa radiação que sai do corpo ou que interage é a secundária e ela tem que ser menor energia. Então tu vai ter questão toda de blindagem. As paredes, chumbo, concreto,
concreto solo, o subsolo, então onde está, sem estruturas vizinhas, câmeras, a porta, forma, o motor de acionamento, tudo isso aqui é controlado e pensado para não ter acidentes. Tu vai ter o símbolo dizendo que é uma área restrita, então a sinalização dizendo que aquela área não é para qualquer um entrar, que quem entra sabe o que está acontecendo. Radioproteção dos procedimentos, então posicionamento do paciente correto, imobilização, laser, acolimação, garantir o acesso restrito, utilização de dosímetros pelos parte ali, a documentação e o treinamento, que é muito importante. O controle de qualidade, então teste de qualidades, equipamentos, feixe, a energia, a dosimetria do feixe, a coincidência do campo, então o alinhamento, o sistema de planejamento, tudo isso é uma manutenção preventiva feita com o mínimo cuidado para evitar qualquer dano, beleza? A monitoração pessoal. Então, quando que a gente fala de dose, a gente tem que falar quanto tu está recebendo. Então, vai ser o dosímetros individuais, que é o TLD, dosímetros termoluminescentes, que vai ser um dosímetro que vai ser um cristalzinho lá que tu vai colocar junto ao teu crachá, que vai ver a dose que tu está recebendo. Então, tem esse aqui e o dosímetro padrão, que é o que não recebe dose nenhuma. A monitoração de áreas, então tem as câmeras de ionização ou o contador Geiger, né, que vai fazer, vai ver a contaminação e a calibração adequada. Então, quando falar de radiodiagnóstico, tem formação de imagens, mais imagens para o diagnóstico. Imagens, iconologia, imagem, então a gente vai falar muito tipo de imagem, com o que tu vê nessa imagem. Equipamentos emissores de raio-x. Então a gente vai ter o tubo de raio-x, colimadores e filtros. É bem mais simples, né? Porque a gente quer ver só o diagnóstico, é uma dose bem mais baixa. Tu vai ter então a mesa de comando fixo ou móvel, o porta-chassi ou filme. E deu. Aqui a gente tem um equipamento diagnóstico convencional e um telecomandado, então tu tem direitinho, mas tu tá mesmo posição. Aqui o exemplo ali, um raio-x de tórax, então mais frequente, prender a respiração, movimento, e tu está fazendo com o paciente em ortostase na estativa. Básico, a imagem bem simples onde é que a gente realiza. Tu tens a questão dos equipamentos convencional ali, o portátil para leito. Vai fazer no leito, o paciente não consegue descer para fazer lá no raio-x, tu vai subir com esse aparelho móvel até o andar e vai fazer. Aqui o tubo, mesma coisa, um tubo, já falei dele na história da radiação, então formato do tubo que emite a radiação. Equipamentos, então, a gente tem aqui um arco em C. O arco em C é para ir para o bloco cirúrgico, porque ele já tem, diferente do móvel, né? Ele também é móvel, mas tu já leva a TVzinha aqui, ó. Tu vai ver durante a cirurgia, tu já consegue ver tudo qual o resultado que tu fez. Então tu tem o tubo e tem o intensificador na tua imagem, ó, intensificador de imagem, o tubo, o intensificador de imagem e tu tem um monitor. Centro cirúrgico ali, e tu vai lá o arco cirúrgico, o arco em C. Na hemodinâmica, então tu vai ter procedimentos dinâmicos lá que tu vai realizar, como angiografia e cateterismo, que vai ter o intensificador de imagem, o monitor de vídeo, e tu já tem, aqui já é uma sala específica para realizar esses dois procedimentos. Então, o que a gente tem diferente aqui, eu tenho uma sala para realizar esses procedimentos. Hemodinâmica, então tu vai usar o contraste e a subtração da imagem. Subtração por quê? Aqui tá vendo que é o contrário, que o que é denso está parecendo mais escuro, e o que é menos denso está parecendo mais claro. Então, tu faz esse processo de subtração da imagem. Hemodinâmica equipe, então tu vai ter uma equipe de hemodinamicista, um cardiologista, um anestesista, enfermagem e um técnico em radiologia fazendo. Então, tu faz parte de uma equipe da hemodinâmica que vai fazer todo esse processo. Tá aqui a hemodinâmica de olha, você vê que o aparelho é diferente, então já tá vendo aqui o monitor, e aí a partir dali tu vai realizando. Mamografia, também é diagnóstico. Tu tem um tubo, baixa energia, alta intensidade, a compressão da mama, um filme específico com uma emulsão, vou falar na próxima aula dele, né? A processadora dedicada, uma alta resolução espacial, uma qualidade da tua imagem. Ali tu tem um biombo, ó, a técnica tá atrás do biombo, tá vendo da compressão da mama, tá fazendo. Tomografia computadorizada também. Tu tem um tubo de raio-x girando, né? O tubo agora está girando. As imagens são feitas em fatias, por isso que a gente chama de tomo, fatia, grafia escrita. Tomo é de parte, é de reconstrução dessa imagem 3D, que aí tu pode fazer uma imagem digital muito mais bonitinha. Tomografia computadorizada, olha como é bonita. Aí vai gerar esse tipo de imagem, onde é que tu vai fazer os cortes, onde é que tu faz os cortes, onde é que tu consegue fazer, aplicar filtros ou até mesmo uma reconstrução 3D.
Litotripsia, isso daqui é para fazer um procedimento lá de destruição por vias de ultrassom de pedras lá no rim. Então tu vai usar um arco em C, ó, bonitinho, e tu tá fazendo o que eu ajudo a fluoroscopia mais ultrassom dentro da sala para destruir essas pedras lá no rim. Bem interessante. Densitometria óssea, outra área que visa o quê? Vai ter a medida de transmissão do raio-x, a energia média, e tu quer ver exatamente isso, se o paciente tem osteoporose. Tu quer evitar que ele tenha uma fratura devido a uma fragilidade óssea. Idade óssea. Então, tu está dentro da sala, está fazendo. Esse é o aparelho. É bem legal também. Equipamentos raio-x odontológico, também todo mundo já passou, já fez. É aquele portátil, está do lado da sala, o tubo é fixo aqui e tu vai fazer todos os teus exames lá dos dentes. Equipamento ali para fazer odontológica, fazer os fixos panorâmicos, movimentos para fazer a questão de aparelho e toda a imagem, toda a arcada dentária. Equipamento convencional, então, tu tem veterinário para animais, grande porte, segurar chassis, então tem vários tipos de exame realizado. Há processadoras, então processamento de imagem. Tu pode ter filme, né, que vai ter a sensibilidade específica, o chassi, o ecrã, os químicos, revelador, fixador e a qualidade de imagem. Quando a gente fala de radioproteção, né, qual é a fonte, de onde é que está vindo? E lembra que a gente falou? A radiação de fuga, ó, está saindo para tudo quanto é lado. O meu feixe primário, que está em direção ao meu paciente, e a minha radiação secundária ou radiação espalhada. O teu feixe primário, ele é produzido pelo tubo de raio-x, ele tem uma direção de interesse, então ele está direcionado para a área que tu quer, a área que tu quer visualizar, e quem vai limitar vai ser o colimador. O colimador vai focar e vai colocar direcionado para a tua área. A radiação de fuga, né, então é produzida por dentro do tubo de raio-x, né, e a limitação e eficiência da blindagem da cúpula. Fuga está saindo, guarda. Primário é o que tu quer fazer, né, o teu feixe que tu quer fazer. Fuga é o que tu não controla. Quem controla é a blindagem. Beleza? Radiação espalhada vai ser aquela que espalhou. Pensa, feixe secundário interage com o paciente. A interação com a matéria com o paciente. Efeito cômputo ou espalhado. Todas as direções têm menor energia que a primária. Óbvio, né? Se interagiu com o paciente, se aí espalhou em relação ao paciente, o efeito é o efeito cômputo. Os aventais, então, as blindagens, radioproteção. Então, tu vai ter o avental, protetor de tireoide, luvas, óculos, protetor de gônadas e os saiotes. Tem todos esses para te proteger. Aqui o protetor de tireoide, os nossos aventais, para aquele avental odontológico que a gente vai usar, o óculos plumbífero. Então, tu vai ter os móveis, os biombos, né? Então, os biombos móveis, fixos, concretos, visores de chumbo. Tu vai ter muitas vezes a questão do. Aqui é um vidro específico, exatamente para blindagem, então tá dentro da sala protegido. O sinalização dizendo que é uma área controlada. A proteção dos procedimentos. Então, tu vai ter sempre a questão de portas sempre de exame fechadas, posicionamento correto do paciente, isso aqui é muito importante. Oferecer a vestimenta plumbífera, garantir acesso restrito, utilização do dosímetro, documentação, treinamento, minimizar o campo de exposição, lá, que é a tua colimação, otimizar o tempo de exame. Teste de controles, então, vai ter vários testes de qualidade, energia, fitação, corrente, alinhamento do teu raio, os phantoms para simuladores, então tu vai fazer testes, os químicos, então, o sistema de chassis, ecrã, tudo manutenção preventiva, muito realizada na área, né, para isso. Valeu, forte abraço, tchau, tchau, pessoal, até a próxima.